Olá, meus amigos, muito boa tarde. Está começando mais uma edição aqui do nosso querido Segurança em Foco, todas as sextas-feiras, a partir das 15h30 até às 16h30, 16h40. Nós estamos iniciando com o nosso programa Segurança em Foco. Hoje, nosso querido Leonardo, estamos ao vivo nesse exato momento. Pode vir, meu querido Leonardo, está nas suas tarefas diárias do dia a dia, acaba sempre, às vezes, não conseguindo chegar aqui a tempo, mas... o nosso tema de hoje, nós iríamos falar sobre o crimes passionais. Mas nós vamos hoje fazer uma coisa diferente. Nós não imaginaríamos que o nosso querido Geraldo Magela pudesse chegar a tempo de sua viagem ao Uruguai, mas ele, como muito pontual, sempre acabou chegando e acabou ligando para a gente e está aqui. Então nós vamos hoje dar uma mesclada e trazer essa discussão sobre a liberação da maconha, ou das drogas de uma forma em geral, já que lá no Uruguai essa liberação já acontece desde 2012 e ele esteve lá, claro que fazendo todas as pesquisas possíveis como historiador, e vai tentar debater com a gente, e dentro disso a gente pode entrar também no clima também de crimes passionais, talvez até causados por excesso de drogas e muito mais. Esse é o tema de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, o Segurança em Foco hoje, a todos os nossos convidados já aqui, nosso querido Leonardo já pronto, a postos aqui, tranquilo, para que a gente possa debater um pouco esse tema. Tanto nós tínhamos marcado para hoje, que seria o tema crimes passionais, né? O que ocorreria, enfim. Mas nós estamos trazendo o nosso querido Geraldo Magela, que foi o nosso enviado para o Uruguai, não é? Para que pudesse dar uma analisada nessa situação da liberação da maconha, já que lá é liberado, você pode plantar, você pode comer, você pode comprar, inclusive, em lojas especializadas, tem clubes, não tem clubes, é isso ou não? É isso que eu quero saber, meu querido Magela. Eu vou começar com o senhor aqui, inclusive, hoje, como convidado especial. Eu queria que hoje você seja sabatinado pelo nosso querido Leonardo de Moraes, advogado criminalista, e nosso querido delegado que está em repouso, eu nunca falo que ele está aposentado, em repouso, que é o Flávio Saraiva, que também é advogado, né? Porque o aposentado parece uma expressão melhor, né? mais leve, né? O nosso querido gerontólogo disse... Stand-by, exatamente, está em stand-by. Então, quero primeiro lhe dar os parabéns pela sua iniciativa de ir lá conhecer de perto todos esses detalhes. E é isso mesmo, está liberado, querido professor Geraldo Magela, liberado a maconha para que se possa comercializar, o governo comercializa, existem clubes, como é que funciona isso lá? Primeiro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. A legalização do uso da maconha, o uso individual, ela foi uma discussão bastante acirrada na sociedade uruguaia. O presidente da época, Pepe Mujica, ele defendeu essa posição e foi a posição majoritária no Senado e na Câmara Federal lá do Uruguai. No entanto, essa coisa da comercialização, etc., o que está restrito ao uso da maconha é que cada pessoa que deseja fumar maconha individualmente, ela se inscreve lá no departamento do governo, na secretaria, o equivalente à Secretaria de Saúde, e recebe uma carteira de usuário, e com essa carteira ele pode portar um cigarro de maconha e fumar. Por exemplo, eu encontrei na Praça da Independência, que é a praça, a principal praça da cidade de Montevidéu, e onde está a sede do governo federal, a presidência da República. Eu até tirei uma foto lá e mandou para a gente aqui, nós vimos aqui. E aquilo não cria nenhum tipo de constrangimento, nem de que a polícia vá incomodar o usuário. Não há nenhuma represália em relação a aquilo. Muito pelo contrário. Isso aí é uma coisa tranquila, natural. E você encontra, por exemplo, como eu encontrei no Café Pacacai, que é um café ao lado da Presidência da República, do edifício sede da Presidência da República, em frente ao Teatro Solis, 2 jovens que estavam lá conversando assuntos de trabalho, almoçaram, tomaram café e
quando saíram do café, do recinto, acenderam, prepararam o cigarro de maconha no restaurante, no café, né? Não deixa de ser um restaurante. Na mesa onde eles estavam tomando lá o café. tranquilamente, tratando dos Pegaram assuntos. a seda, fizeram tudo aquilo. Tudo, com o kit dele lá, com canivete, com tesourinha, Cortador, seda, maconha. Enrolaram e fumaram lá, saíram fumando lá fora, foram trabalhar, né? Todos de gravata e terno, trabalhar ali aonde? Ali é o centro financeiro da Magela, cidade só uma de pergunta, por Montevidéu. curiosidade mesmo, que é importante. Nós temos as proibições dos fumantes em cigarros, enfim, né, lícitos, digamos assim. Lá eles também, mesmo sendo a maconha com essa liberação, também ele tem que fumar fora. E não dentro do estabelecimento? Tanto faz fumante do cigarro comum, como da maconha, você vai fumar num recinto aberto, público. E não assim, a quantidade transportada. Um cigarro de maconha, você tem uma quantidade de 40 gramas por pessoa. Qual período? Por dia? Por mês? Não, eles têm um período, eu acho que é mensal o consumo, o porte. E a plantação, você planta em casa. Como é que é feita essa aí, a liberação? O governo libera para que você tenha uma plantação em casa e você acaba não comercializando? Como você está cadastrado, você pode incorrer de um agente do governo e ir na sua casa ver se você tem, não tem limite 6 plantações, 6 pés, 6 ou 12 ou 15 ou 20. Passou daí, você infringiu a lei, você vai ser punido como será punido qualquer outro... Que esteja como se estivesse comercializando, passa a ser traficante, então. Exatamente. Agora, tem um fato importante nessa questão, que é muito pouco discutido ou veiculado aqui na imprensa brasileira. O Pepe Mujica, o governo dele construiu uma penitenciária bastante segura, não semelhante a essas brasileiras, específica para o tráfico de drogas, em modo geral, e de maconha. Ele aumentou a pena, né? Aumentou a pena, então você tem os rigores com o tráfico infinitamente maiores do que os rigores da legislação brasileira, por exemplo. Onde você tem o crime do crime hediondo, por exemplo, e as pessoas saem com um terço da pena e por aí vai. 2/5. E no tráfico? Lá no tráfico você cumpre. Até o último dia. Lá você cumpre. E você tem uma prisão específica. Então, você tem um monte de delinquentes presos nas prisões comuns. Agora, a do tráfico é uma prisão mais dura e mais severa. E severa. E de prisão, convenhamos que o ex-presidente Pepe Mujica entende. Porque ele ficou 13 anos preso, dos quais 10 numa solitária, e dos 10 que ele passou na solitária, 7 anos sem ler uma única letra, nem de bula de remédio para dor de cabeça. Então, de cadeia, ele entende, ele sabe exatamente o que significa uma cadeia. Evidentemente que ele ficou preso como preso político, que ele era um dos líderes do movimento guerrilheiro, os Tupamaros. E era um dos que também defendia a liberação da maconha, o uso da maconha também? O principal defensor. Foi o precursor disso, né? Isso aí. Com o argumento com o braço na questão da segurança e na questão médica. Então quer dizer que o governo lá, então, ele não atravessa o traficante, ele não vende essa droga para... Onde é que eles adquirem, então? Você tem que plantar em casa, é isso? Planta em casa. Você tem lá, pode plantar 6 pés de maconha. E você mesmo vai colher, você mesmo vai fumar... Cuida, você mesmo trata, é sua plantação individual, seu consumo individual. Se alguém quiser comprar uma droga, ele é obrigado a se cadastrar previamente? Não, você vai comprar droga, você vai comprar droga no mercado negro, como no tráfico. As outras drogas. Mas lá como é que você compra droga? Sabe, se não tiver cadastro nenhum? Não, você vai comprar droga como compra no Brasil, como compra nos Estados Unidos, ao traficante. Agora, imagina que o brasileiro sai com essa curiosidade de conhecer o brasileiro usuário de maconha, vai para o Uruguai e quer satisfazer as suas necessidades, né? De usar ele compra onde? Ele vai ter que encontrar algum amigo, fazer amigo na rua e fumar junto com um amigo na rua. Mas eu soube que a legislação estejam cadastrados. acontece para as pessoas que são nacionais do Uruguai. Se forem de outro estado, ele não tem direito. Eles não têm direito, que pode ser considerado como tráfico. Para incentivar essa migração e o cara compra lá e trazer para cá. Por exemplo, eu estava na praia... E essa é a viagem pró-droga. Exatamente. No Pocito, tinha 2 jovens, sei lá, 18, 20, 21 anos talvez. As 2 estavam fumando lá na areia, normalmente lá. Então, eu imagino se eu ou qualquer outra pessoa que chegasse próximo e que conversasse e se elas... se agradassem, confiassem. E
poderia fumar junto com ela, sem nenhum problema. Vamos visitar minha fazenda doméstica, minha produção doméstica. A produção doméstica, ou até mesmo lá com ela na praia. Então, esse tipo de discussão, ela é aparentemente chocante num país como o Brasil, mas a gente vê no carnaval e vê normalmente as pessoas fumando maconha, né? Então, você está fumando maconha no Brasil, você pode ir para a cadeia, né? Porque é ilegal o posse, né? Como é ilegal, e você vai conviver numa situação de presidiário. Mesmo que você não vá para a cadeia, você vai na detenção, etc., você vai ter esse tipo de constrangimento por fumar. Onde você poderia estar numa outra situação, onde a saúde pública, a questão do consumo individual das drogas, fosse ligado e tratado como uma questão de saúde e não como uma questão de polícia. Agora, o tráfico aqui no Uruguai, nos Estados Unidos, na Rússia, em qualquer país, é para ser tratado como mão pesada, sem nenhuma condescendência. Fazer essa separação é importante entre a pessoa que usa, que representa o perigo somente a si mesmo, e a pessoa que trafica, que representa o perigo a muitos. Não que a droga ela tenha um efeito direto, mas ele traz algumas consequências complicadas em relação a... Não, mas estamos falando da maconha, né? Estamos falando das drogas, de outro tipo de droga. Não, da maconha. Especialmente só a maconha, que é a mais popular, né? Mas aí o efeito, né? Se pune pelo efeito que pode causar, a destruição das famílias, né? Que pode acontecer. Para quem é viciado, havendo a comprovação científica de que realmente é viciado, que é a minoria que é viciada, a maioria fuma porque gosta, acha necessário e fuma. Exato. Não porque é viciado, é como a gente... Bebida alcoólica você, não é viciado. Você vai porque você aprecia, na verdade. Né? É somente por esse motivo, mas essa separação é importante. Entendi. O que me deixa, sabe, Magela, e é uma das coisas que me intriga ainda e que talvez eu seja burro ou não tenha conseguido entender, porque na minha concepção eu imaginei que o Uruguai tivesse trazido para ele essa responsabilidade como a bebida e o cigarro, que é lícito, entre aspas, em que os impostos são recolhidos e o governo teria benefício disso. Com isso, ele atravessaria o tráfico. E aí sim, seria uma pancada no coração do tráfico. Agora, a partir do momento que se libera... que aumenta a demanda... É isso que eu estou falando, a gente acaba fortalecendo o tráfico. Quer dizer, mal resolvido. Não é? Não concorda muito comigo? Mal resolvido. Os comentários com quem eu conversei lá, inclusive brasileiros que residem lá em Colônia de Sacramento e em Montevidéu, eles acham que cresceu o consumo individual. Claro, lógico. Do incentivo, da possibilidade das pessoas poderem se cadastrar e plantar em casa, seu cigarrinho, plantar e fumar em casa, tranquilamente, sem correr o risco de estar na mão do tráfico. E está ocorrendo um outro fato, que caiu o preço da maconha porque agora... na disputa do tráfico. E aí o tráfico está disputando o mercado. Tem a droga do traficante, né? Do traficante e a droga doméstica, né? Da produção doméstica. Baixou o preço. E ao baixar o preço, inclusive está havendo o que ele chama lá, mais homicídio entre traficantes. Por conta resolvido. Quer dizer, então, o que se... Mas, de repente, a forma como foi escolhido não seria a melhor forma. Não que liberar a droga seria a melhor forma. A gente pensa muito em relação a hoje em dia, porque a gente já perdeu a guerra há muito tempo, o modelo é falido, tem que se pensar em outro modelo que não seja apenas combativo, né? Um modelo não paliativo, mas um modelo mais de prevenção. Então, de repente, o que falta seriam campanhas, né? Para demonstrar que a droga só traz algo negativo para a sua vida, né? Como acontece com o tabagismo, como acontece, não com a bebida alcoólica, mas com o tabagismo especificamente, aquela foto que fumar causa câncer, né? Impotência, assim por diante. São campanhas dessa forma que podem neutralizar. E até mesmo porque, do modo geral, existe um certo preconceito da pessoa que realmente consome drogas. Acho que esse preconceito também poderia estimular de forma negativa o seu consumo. Mas vejam que, concordo, mas veja como o Magela disse aí, lá quando foi ao Uruguai, que conversando com algumas pessoas, a única coisa que se pode ter aí de positivo, se é que se acha positivo nisso, é que houve uma diminuição no preço, quer dizer, o comércio acabou ficando mais um pouco disputado, né? Mas, consequentemente, as mortes estão aumentando. Por um fenômeno econômico. Aí você tem maior produção, você tem mais facilidade dessa produção chegar ao usuário, então fica muito mais barato. Muito mais barato, nem isso que eu estou falando. E ainda não tem o risco, né, do... Sim, do traficante, de comprar no paralelo, escondido, com medo, correndo da polícia, aquela confusão toda. É o monopólio do traficante. Mas eu ainda acho, pode ser até que eu esteja errado, mas eu acho que se o Estado tomasse a iniciativa de trazer para si o comércio, para ele, e dissesse assim, bom, vocês não plantam mais em casa, mas nós vamos comercializar e a partir de agora é o Estado quem vai vender. E quem quiser plantar
profissionalmente, nós temos aqui os agricultores familiares com frutas, verduras, poderia ser o plantador. Estou falando isso porque é uma realidade que nós vamos viver. O Supremo Tribunal já disse que vai passar, e quer dizer, nós estamos caminhando para isso. Mas o argumento do Supremo é que o usuário está provocando um dano a ele próprio. O Estado não pode ter essa iniciativa. Isso é terrível. O Estado é que vive o problema. Mas só que transferir para o Estado fica difícil. O Estado está incentivando a prática do consumo de uma substância que é entorpecente, né? Ele não poderia chamar para si. Eu acho que o modelo ideal seria o seguinte: você terceirizaria essa atividade sob a regulamentação do Estado. E aí você investia em campanhas educativas pelos efeitos das drogas e, sobretudo, em relação à fiscalização. O pagamento das pessoas que fiscalizariam isso aí seria justamente uma parte do tributo que seria recebido. E o tributo X, em relação ao consumo de drogas, ao comércio de drogas. Né? Concordo, então, através do tributo, você pagaria a fiscalização. Eu pensei nisso também, Leonardo, perfeito, mas isso, na teoria, é espetacular. Na prática, não vai. Porque, olha, na verdade, se você terceiriza, o traficante chega lá também. Ele acaba terceirizando o serviço do próprio traficante. Quem estiver fora disso é traficante. O Estado não é o melhor gestor de negócios. Você seria o fiscalizador, né? E nem nesse aspecto o Estado é um bom fiscal. Nos fiscais, a demanda é maior, nas questões do que envolve o uso das questões. O doutor Flávio deu dessa risada. Na verdade, a polícia não fiscaliza, a polícia vai cumprir uma determinação, a lei. Quando o Estado, por exemplo, você dirigir alcoolizado, você tem a lei seca, no caso do Brasil. Todo mundo começa a ficar esperto. Mas a grande maioria, como sabe que você tem lá 8 ou 10 fiscais numa noite, bom, a chance de eu ser pego hoje vai ser quase zero, né? Então, a partir daí você começa a mudar esse hábito de beber e dirigir alcoolizado. Então, essa questão do consumo da droga, da maconha especificamente, o caso do Brasil é diferente do Uruguai, porque o caso da maconha no Brasil, ela hoje, eu imagino que ela é secundária, porque o crack já é avassalador, a ação do crack. Então, você tem que ter a redução de danos. E a redução de danos não é no departamento de polícia, é no departamento de saúde. Exatamente, que é o mais crítico. Né? Mais crítico. Então, você está tratando com questões muito mais complexa do que só prender e repressivo. A redução de dano envolve uma política de Estado também que tem que diminuir. Hoje você fuma 10 pedras por dia, a gente vai descendo isso, 9, 8, 7, até chegar a um nível razoável. Mas vai ter gente que não vai conseguir mudar. Assim porque não o cara já chega. está num grau de dependência química que não consegue. Que não consegue. Doente, o que o Estado hoje não consegue. Para quem é dependente de químico, que é a minoria. Sim, no caso do crack. Sim, mas nesse caso, a lei, você não vai regular numa lei, dizer, quem é dependente A, B, o grau da dependência. Você vai ter que chegar num ponto que quem vai determinar isso não é um juiz, não é um promotor, não é um advogado, são os médicos, o pessoal da área de saúde, é psicóloga, psiquiatra, são as enfermeiras, etc., que vão dar laudos daqueles pacientes. Dos níveis daqueles níveis. Uma comparação. A psicologia hoje em dia ela é um absurdo, né? E até as campanhas de marketing, né? Tem campanhas que elas chegam na gente e que a gente nem percebe, né? Por mensagens expressas, subliminares e a entendimentos em que o marketing atua muito mais em uma camada cerebral que a gente sequer percebe. É verdade. Mas você percebe que sempre quando acontece alguma coisa, você associa a uma propaganda que você viu. A mesma pujança, a mesma vontade, o mesmo empenho que pode ser feito para a campanha do marketing, para o comércio, qualquer aparelho que seja, por exemplo, isso pode ser feito também em relação ao combate às drogas, ao combate e à redução, né? Ou seja, a campanha educativa pode ser a melhor forma, mostrando quais são as consequências. O que se questiona muito é que esse modelo é um modelo falido. Combater droga através da polícia, a primeira coisa é que há situações em que o tráfico vai ser sempre combatido. Aí sim, é problema policial. Mas a questão do próprio usuário, entendeu? Tem que ter uma outra forma de você combater. A maconha, para ser mais popular, deve ser uma outra forma para se combater. Ou seja, fazer pesquisas, as pessoas que realmente consomem maconha, para dizer o seguinte: por que você consome? É porque você é viciado? Não, mas eu consumo porque eu gosto. Entender o motivo, né? Porque eu gosto. Então, diga, o que é que poderia fazer
hoje em dia, para você não consumir mais a droga? Rapaz, para mim não tem mais jeito não, porque eu gosto. E para você? Rapaz, eu não sei, era evitar quando eu tivesse experimentado. Existe pesquisa sobre isso, doutor Leonardo. As pessoas que têm tem relação com drogas, elas são muito mais propensas a crimes, e principalmente crimes contra a vida, contra o patrimônio. Então, há uma relação disso desde a escola. Essa criança, esse jovem que teve uma família desregrada, esse jovem que não teve uma escola, que hoje aqui em Alagoas a gente já tem outro índice absurdo, né? Que crianças do terceiro ano não conseguem ler. Ler uma frase completa. Então, se essa pessoa não consegue não ter abstraído de nada do que vê, ela é facilmente absorvida pelo tráfico. Fica vulnerável. Então, a gente perde muito tempo assim, discutindo o direito do usuário ter a posse da droga, usar a droga, e a gente não discute assim, a gente não é muito efetivo nessa coisa de dizer, vamos acabar com a droga, vamos como o professor Leonardo falou, essa campanha massificada de prevenção a drogas, muita gente é desencorajada a fumar pela propaganda ostensiva, a série no Fantástico, Dr. Drauzio Varela, você vai comprar um cigarro e você tem lá aquelas fotografias horrorosas, isso pode ser feito com a droga, e se você for comparar crack com cigarro, o efeito é devastador da droga. O crack na pessoa destrói os dentes. Tem drogas, o crack que vem misturado com solução de bateria, isso destrói a pessoa logo. Tem casos de mulheres que entram na Cracolândia com 2 semanas sem tomar banho e fazendo sexo compulsivamente. Elas entram com uma fisionomia, uma estrutura física. Com 15 dias ela está totalmente esquelética, desfigurada. Então, esse é o mal que tem que ser combatido. Não a gente está aqui discutindo como seria a melhor forma para o usuário exercitar o uso da droga. Vamos parar o usuário, porque ele tem que fumar a maconhazinha dele tranquilo, ele tem que estar com o seu sacolé de cocaína, ele tem que estar com as suas pedrinhas. Vamos ter compreensão com o usuário. Tem que acabar com isso. O que se deve investir é na educação, como o Magela viu lá no Uruguai, que permita que a pessoa tenha até oportunidade de ter um discernimento e dizer assim, esse negócio não dá para mim. Ter a consciência já desde a escola, desde o ambiente familiar, que a droga não serve. Né? Aí a gente gasta muito porque, como a gente está discutindo aqui, não sai do mesmo lugar. Ou você libera tudo, o Estado já tutela a produção, fiscaliza a produção, regula a produção e libera produção e uso, ou você tem que combater tudo. Violentamente, combater tudo, força. Porque liberar consumo para dar maior poder ao traficante e, no caso do Uruguai, você multiplicar traficantes, multiplicar produtores, porque cada usuário é um traficante. Por que o preço diminui? O traficante já não tem os custos para a segurança contra o traficante. O grande traficante, ele tem os custos para brigar com o Estado, com as forças policiais. O produtor doméstico está ali produzindo, vai aquela produção formiguinha. Então, são as soluções que o mundo dá. Qual o sentido disso? Nenhum. Né? A discussão é assim, as drogas que fazem mal, por isso essas campanhas de prevenção são para que a pessoa não ingresse nesse mundo e, se ingressar, que não permaneça nesse mundo. A discussão que eu vejo muito é ligada ao aspecto policial para a pessoa que usa droga. Mas vocês batem nessa tecla de que a polícia é o grande vilão da droga, não é a polícia. Não é a polícia. Não é o vilão da droga, não. Não falei isso, não. Não, porque assim, a polícia trata o usuário como traficante e não é a polícia. Porque a polícia vai depois para o juiz, vai para o promotor. É a legislação. Não, mas na verdade é o seguinte, a quantidade de drogas para aferir se é usuário ou tráfico, isso era para acompanhar um critério objetivo. A lei era para dizer a quantidade tal, daí para cima é tráfico. O que fosse para baixo seria usuário. Isso pode ser feito tranquilamente, dá até uma segurança jurídica maior. E não ficar naquele aspecto subjetivo do juiz achar o que é o policial e o Ministério Público é a mesma coisa. Mas eu digo o seguinte, o problema todinho é você tratar um aspecto de quem usa, que é a questão tipicamente de saúde individual, com questão policial. Então, a liberação pode acontecer em relação à maconha.
Ao crack, logicamente, não tem condições de você liberar. A cocaína tem um nenhuma aspecto que ele pode causar. Mas uma questão ligada tipicamente à saúde individual da pessoa e questão de saúde pública também. Usar drogas não é questão criminal, é questão de saúde. Agora, o traficante deve ser combatido. Claro. Mas a maconha também não tem os seus efeitos nocivos também ao organismo e ao cérebro? Eu acho que As tem, pessoas que estão pensando, por exemplo, tem. será que um estudante vai ter uma condição de aprender numa dificuldade terrível dessa que nós estamos tendo com os índices, que até o terceiro não sabe ler uma frase e tal, que nós estamos vivendo terrivelmente? Isso no Brasil inteiro, Alagoas está talvez no ranking maior, porque durante muitos anos se esqueceu da educação. Aí nós temos alunos que vão estar liberados, se assim permitir, que ele usa maconha. Olha, se você já não tem um professor que faça um papel decente, que ganha mal, a infraestrutura da escola é péssima, uma série de outras situações, e ainda tem um aluno problemático. Porque um aluno que fuma maconha, né, porque ele vai ser liberado, ele vai fumar maconha, como é que ele vai entender o que é matemática, química? Quer dizer, nós vamos ter, cada vez mais, nós vamos liberar que zumbis permaneçam convivendo com a gente. Quer dizer, essa é a minha opinião. Vamos inverter. Em todos os momentos aqui e em outros ambientes, se coloca sempre as drogas ilegais como drogas. Isso. Né? O álcool, em momento algum, ele é citado nisso. Ele é citado como... Você citou, Magela, a lei seca, o Estado está tutelando aí, mas está fiscalizando. Se eu infligir... Para quem dirigir, eu posso ficar embriagado o ano inteiro, acordar e tomar aguardente de manhã, ficar embriagado, dormir, acorda, tomar outro aguardente. E em momento algum, eu vou ser chamado a atenção por ninguém, a não ser que eu cometa alguma bobeja na rua. Mas eu destruo minha família, no trabalho, acabo sendo um sujeito inconveniente no trabalho. Se for um professor, serei um professor irresponsável. Ao longo do tempo, as consequências dessa péssimo exemplo, né? Mas essa não é computada. O alcoolismo não é computado. Magela, Não é, publicamente não é. E não é na legislação. Incentivado, inclusive. Não é na legislação. As grandes empresas de bebida patrocinam o Carnaval, patrocinam a Semana Santa, patrocina a Romaria, patrocinam tudo. O desfile de Miss, a Copa do Mundo, os Jogos Estudantis, as Olimpíadas, tudo. Enfim, patrocina a alegria. Alegria, pronto. Tudo que simboliza a alegria está diretamente. As mulheres mais gostosas do mundo está sempre a verão, nunca está no inverno, está sempre no verão, sempre. Então, tudo que dá prazer está vinculado a uma droga. Mas essa droga é legal. Vamos produzir maconha, vamos produzir crack, vamos produzir cocaína. Em grande quantidade. A quantidade de maconha não aumentou nem diminuiu porque ela foi legalizada no Uruguai, do ponto de vista do tráfico em si. O consumo, a estimativa deles é que o consumo individual aumentou, porque as pessoas passaram a ter em casa. Disso aí a aumentar, e ainda é muito pouco tempo para você chegar à pesquisa e aferir e dizer, o consumo individual da maconha no Uruguai, ele causou problemas na educação, no trabalho, na relação familiar, etc. Tudo isso aí, como nós temos hoje aqui no Brasil. Qualquer pesquisa que você faça na área médica, na área psicológica, na faculdade de psicologia, nas várias atividades, na psiquiatria, na neurologia ou na área de polícia, você vai estar sempre com as drogas, em algum momento, sendo o principal impulsionador ou da violência ou da transgressão de alguma natureza. Você vai ter sempre algum tipo de droga, legal ou não. Violência doméstica, tudo. Qualquer uma das tragédias, os índices, por exemplo, de homicídios ou de acidentes com mortes no Brasil estão sempre vinculados às drogas. Sempre. Tem uma pesquisa no Rio Grande do Sul que as vítimas fatais em acidente, por incrível que pareça, quando faz exame de sangue, isso é uma pesquisa de 2009, a grande maioria era o maior percentual era usuário de maconha. Pode ser. Estavam sob efeito de maconha. Pode ser. E como constatar se ele está utilizando a maconha, que não seja pelo exame de sangue? No caso, por exemplo, nós estamos no combate... caminhoneiros? Estão comprando... O PRF comprou. Então, no combate violento a lei seca, por exemplo. Vamos falar da lei seca. Nós falamos até isso na semana passada. Essa perseguição ferrenha a quem bebe, causa acidente e tal, enfim, tudo certo. E como é que nós vamos saber? Será que não atrapalha o reflexo de quem utiliza maconha dirigir um carro?
É possível que atrapalhe. Não, é possível que atrapalhe. É comprovado. Exato. Então, como fazer? Mas como fazer se você pode fazer isso dentro da legislação? Prever tudo isso. Contanto que não jogue isso na cadeia. O usuário na cadeia por usar drogas. Então, o dano pessoal, entendi. O dano pessoal é da pessoa. Entendi. Vocês acham, então, que é porque, pelo que eu entendi, vê se é isso que eu estou entendendo, que eu acho que era por aí esse o caminho que eu imaginava, é para não abarrotar, então, o sistema penitenciário, que não ressocializa e que se cria uma situação de constrangimento de uma pessoa que talvez... É como pegar um bêbado e jogar na cadeia, como pegar um cara que fumou um cigarro lícito e jogar na cadeia, é isso que ele se Ou sinta... como se fazia antigamente. Qual é a lei da vadiagem? Não tinha a lei da vadiagem, viu? O sujeito era... O que era vadio? Era o cara que estava desempregado. Vivia na rua, sem documento. Não tem renda, não tem nada não. O Djavan foi preso em São Paulo. No Rio de Janeiro, não viu? Não? Foi São Paulo, foi. Uma noite em São Paulo, porque ele estava sem documento. Isso. Você imagina se fosse prender hoje em Alagoas, quem não tem documento? Tem cadeia que põe? Se a pessoa quer ser vadia, é problema dele, né? Se eu não quero trabalhar, eu não quero ver nada, eu quero passar o dia jogando videogame. Mas aí não há lei, que diz isso. A lei de contravenções penais dizia, artigo 59, a vadiagem. Está valendo ainda isso? Não, aí não foi recebida pela Constituição Federal de Direito. É por isso que o Bezerra da Silva faturou muito, né? Havia. O Bezerra da Silva faturou muito com o samba. Aproveitou então, a deixa, né? Mas assim, essa questão da droga deve ser combatida, é lógico. Combate as drogas, claro. Os efeitos são nefastos à pessoa, à sua família, aos seus amigos, ao seu futuro, à sua escolaridade, à sua inteligência, aprendizado, informação. É horrível a droga, não presta, não consuma drogas. A questão é o seguinte, aquele cara que usa drogas, ele representa um perigo tão grande que vai merecer ser preso, por exemplo. Claro que aqui no Brasil ele não vai ser preso, né? A pena não é de reclusão de detenção, a pena é pena alternativa, né? Nenhuma pena vai levar o rapaz a ser preso, mas ele vai ser conduzido de forma coercitiva, vai ficar na delegacia de polícia, enquanto não for ouvida pode ficar preso juntamente com outras pessoas que estavam presas por homicídio, prestar esclarecimento. Então será que esse cara é tão perigoso ao ponto de merecer a punição de pena privativa de liberdade porque usou droga? Porque as pessoas pensam que ele mesmo não por uma hora, por 2 dias ou por 3 dias. Então você poder, bicho, não pode, é errado. Esse cara tem que ser tratado. Muito polêmico. Vamos tratar esse cara e evitar complicado. que isso aconteça. Agora, esse modelo é um modelo falido. A culpa das drogas não é da polícia, lógico que não. Mas a polícia tem situações muito mais importantes a serem tratadas do que ficar se preocupando com quem usa drogas. Doutor Flávio Saraiva, eu sei que o senhor já fez vários movimentos aí, desesperado, enfim, porque eu comungo um pouco do que o doutor Flávio, essa angústia que ele está sentindo, mas entendo vocês perfeitamente, entendo o lado também que infelizmente o sistema não ressocializa, você coloca lá o cara e acaba incriminando uma pessoa que é um viciado, como podia ser um bêbado, como podia ser uma pessoa viciada num cigarro de corda, enfim, porém, a gente precisa discutir, e é isso que nós vamos trazer em outras oportunidades, e aí a gente já tinha discutido isso, vamos trazer aqui um psiquiatra. Vamos trazer um convidado, e eu queria até que os senhores pudessem também, até de repente durante a semana nós vamos sempre conversar, você telespectador também pode ser indicar uma pessoa, se for um médico que queira debater esse assunto também, que venha participar do nosso programa. O nosso telefone é o 3377-9097, para que você possa entrar em contato conosco. Nós estamos ao vivo nesse exato momento e você vai ver as reprises no final de semana, mas vocês podem entrar em contato com a gente. Aqui o telefone é o 3377-9097, para que você possa ligar para a gente e dar suas sugestões, informações, porque isso é uma discussão que nós vamos daqui a pouco discuti-la na prática, porque isso vai estar vigente daqui a um ano, 2 anos, eu acho, creio eu. Ou até menos. Eu estou jogando isso porque acho que talvez haja uma discussão maior, enfim, haja uma movimentação da sociedade que eu estou achando muito calada. A sociedade ainda não se manifestou em relação a isso, né? Debates nas esquinas e tal, aqui no programa e tal, mas a gente não foi ainda para uma discussão grande. E quando o Supremo decidir, nem Deus muda. Infelizmente. Doutor Flávio, qual seria a sua sugestão? Vou passar a minha opinião, que eu achava que o Uruguai teria feito. Se é para legalizar... Tudo, é radical, mas tudo bem. Se é, quero que o senhor, depois o senhor vai dizer a sua opinião, mas delegado, você abre tudo, vai escolhendo tudo, abre a boiada toda. Se é para liberar o cigarro da maconha como posse da pessoa que está usando,
que o governo tenha esse controle. E, além do controle, que isso lhe traga benefícios financeiros, porque isso vai logicamente, vai impactar futuramente na saúde. Essas pessoas vão ter problemas de saúde, vão ter problemas neurológicos. Nós estamos caminhando para um futuro de pessoas doentes. Não, mas hoje já está impactando a saúde. Já existe isso, na bebida, no cigarro. Não, já está impactando os acidentes de automóveis, exatamente, os drogadictos na rua, os mutilados, as 60 comunidades terapêuticas que já consumiram do estado de Alagoas mais de 30 milhões. E o resultado disso? Zero. Nada. Zero, a não ser votos. Inclusive, os efeitos da arrecadação do Estado, ela seria revertida para o combate às drogas. Sim, também. Da forma correta. É isso. Então, não é questão de liberar todas as drogas, não. É em relação apenas à maconha. Agora, é outra utopia. A pessoa, vamos liberar só o uso de maconha. Isso é uma utopia. Não é? O álcool é a porta de entrada das drogas. A maconha é a porta de entrada das drogas mais danosas, né? Mais pesadas. Então, isso é uma utopia. Daqui a pouco, libera a maconha. Vamos liberar 3 pedinhas de crack por dia, custa nada, né? Porque a pessoa está com 3 pedinhas de crack. Umas 2, 3 sacolés de cocaína, não é? Umas pelotinhas de heroína. E isso vai para uma permissividade, ou se faz tudo, ou se fica com esse remendo. O Uruguai é um remendo mal feito, né? Exatamente. Nós aqui que acompanhamos as notícias vindas de Uruguai, fabuloso, né? O Uruguai parecia que tinha produção, mas a produção é doméstica e fica a critério do usuário. Ele é produtor e usuário, que será um pequeno distribuidor lá na frente. Aí, o nosso Magela traz essa realidade do que é o Uruguai. Exatamente. Você pode fumar, eu acredito que você esteja fumando da sua produção. É da sua produção? O usuário vai dizer, né? Que ele nunca vai dizer que não, lógico. E quem vai tutelar essa quantidade mensal? 40 gramas. 41 você está punido. Você vai pegar um dia de multa, 43 gramas, 3 dias de multa. Então, é muito difícil controlar. E a gente poderia estar... e o Uruguai deve fazer isso, discussões mais nobres, vamos diminuir a demanda da droga, né? Como você vai diminuir a demanda? Dando mais educação aos jovens para que ele não entre para o caminho da droga. Mas veja só, no caso do Uruguai, o Uruguai já é a segunda vez que eu vou ao Uruguai num espaço de 4 anos. Nós não podemos falar que o Uruguai é um país com uma educação pública de péssima qualidade. Sequer de qualidade média. É um país de excelente qualidade de educação pública há mais de 100 anos. Tanto é que a Universidade do Uruguai é muito mais antiga da Universidade brasileira. Ela é do século XIX. No mundo inteiro, a Argentina e o Uruguai, nesse aspecto, podem estar na contramão do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, as livrarias estão fechando. Em Maceió, você encontra aqui uma livraria. É verdade, aqui no uma dificuldade grande. E mais aonde? E as livrarias evangélicas. Mas livrarias, a não ser as grandes redes, no shopping. No shopping. Bom, só tem um shopping aqui que tem perto do meu prédio, na Zona Nova Rochelas, tem também uma livraria que é a Nobel. Pronto. Mas são pequenas livrarias para uma cidade que em 30 anos tinha algo como 18, 20 livrarias. Eu lembro pelo menos de 10 ou 12 de cabeça. De um artigo que eu escrevi só das livrarias. No centro da cidade você tinha umas 10. Verdade. Então, o Uruguai é a contramão. Porque você encontra cafés, que vende café, e ao lado livrarias. De todos os tamanhos. Que tem uma coisa a ver com a outra, né? Que eu quero tomar um cafezinho. Você tem livrarias e tem uma produção intelectual muito grande. Há um incentivo aí. Há um incentivo. Então, você encontra normalmente, eu andei de ônibus e andei de táxi. E aqui, o que é que a gente encontra mais em toda esquina? Você encontra alguém lendo livro no ônibus. Aqui, Magela, o que é que você encontra em toda esquina? Em cada esquina você encontra um nego bêbado, roubando, um boteco, um salão de beleza, um lava-jato. Então, você vai encontrando isso, mas sempre você vai encontrar boteco, churrasquinho, etc. O caldo de cana, etc. O caldo de cana ainda é de bom tamanho. Porque tira ressaca, né? Mas, então, nesse aspecto da educação, da formação, da escolaridade, o Uruguai está ano-luz. Mas, mesmo assim, não se livra das drogas. Porque as drogas vêm com o desenvolvimento da humanidade.
As drogas não é uma invenção do Pablo Escobar, não é uma invenção do Fernandinho Beiramar, nem do Ari do Gás. As drogas é uma coisa que vem dos primórdios da humanidade. Ela vem evoluindo. Para pior, mas vem evoluindo. As novas gerações de drogas são mais potentes e com efeito muito mais danoso à saúde das pessoas. Então, o Estado e a sociedade têm que pensar. Nós vamos conviver com isso numa guerra sem fim ou nós vamos ter... E nós não estamos ganhando. Do ponto de vista, ganhando do ponto de vista militar, ganhando no sentido de redução de usuários de drogas ilícitas e as lícitas. Então, nós estamos nesse dilema. Esse dilema, para mim, não é um dilema difícil nem é o fim do mundo. Ao contrário, quanto mais discussão, melhor, porque da discussão vem a luz. Agora, observe só, Magela, qual é a forma, e todos aqui, né? Qual é a forma que o Estado usa para combater o usuário? Qual é a pena que o Estado aplica para a pessoa que é usuário de drogas? Punitiva, né? Essa questão, vamos liberar. Não, então a ameaça da pena solta um efeito absurdo. Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo ninguém dizer o seguinte: deixa de consumir a droga porque eu sei que se eu consumir, eu posso sofrer uma pena, inclusive de advertência. Vai mexer, eu sempre falei isso. Se você é usuário de drogas, vai a polícia militar que vai lhe prender, vai lhe conduzir de forma coercitiva em flagrante, e a polícia civil vai instaurar um procedimento simplificado. O Ministério Público vai ingressar com você com ação penal. A Justiça vai receber a ação penal, vai marcar então a audiência, cuja punição que pode acontecer é uma advertência. Pelo amor de Deus, a advertência é pena. Tanto é que se discutiu o seguinte: quem usa drogas? O legislador, ele descriminalizou quem usa drogas ou ele despenalizou? Se entende hoje, inclusive pelo próprio STF, que ele despenalizou. A advertência não é pena. É muito feio. Até para quem é pai, infantil, né? Você pode chegar a aplicar uma advertência, que é uma forma de você, se você fizer, vai haver uma coisa no futuro. Mas uma advertência não é pena. Obviamente, o efeito dissocializador e o efeito de causar temor a alguém que sabe que se usar drogas a pena vai ser uma advertência, não vai causar nenhum tipo de temor. Ao contrário, é muito mais gasto do Estado desnecessário para combater uma prática que ele sabe que já perdeu. Agora, uma coisa interessante, eu fico observando, a gente fica tentando arranjar uma solução. Que tal, então, já que o problema é o usuário que usa, porque gosta, porque acha bonito, porque acha bom, e essa é a complicação que o Estado, a dificuldade que o Estado tem, por que não, então, fazer, então, uma lei, e a gente se juntar, e todos os legisladores, enfim, fazer uma lei, e se criar uma lei que se possa fazer, então, o internamento compulsório de todo e qualquer usuário, já que eles são considerados doentes. Porque se a gente não fizer isso, então vamos continuar tendo que a polícia ter que reagir, na verdade, no sentido de ter que combater o uso na rua, que ele tem que usar em casa, na casa dele, como a bebida. Muitas famílias fazem isso. Não é? Muitas famílias perdem todas as suas economias no tratamento do seu dependente. Exatamente, em casa. que é terrível. Aí, como não tem a polícia para pegar, a polícia não faz esse papel de ir buscar dentro de casa. Lógico, a família contrata uma clínica especializada, isso, que vai vem uma equipe de resgate e tira aquela pessoa de lá. Aquele usuáriozinho que fica em casa inocentemente furtando tudo dentro de casa para suprir, para manter o seu vício. Então, isso é um grande problema e as pessoas estão tratando isso como uma coisa assim que não é simples. O uso de drogas não é simples. Aí querem que eu compare o álcool. O álcool também não é simples. O álcool é uma doença que está sendo combatida a todo tempo. Tem AA, tem instituições, tem internamento, tem centros de recuperação, de assistência a alcoólatras e outros dependentes de drogas. Existe já um serviço, uma rede de acolhimento muito grande no país. Agora, vão aumentar mais, incentivando essas pessoas a usarem mais álcool, mais fumo, mais droga e mais tudo. É difícil. Essa é uma discussão, é por isso que essa discussão vale a pena. Exatamente. Porque nós estamos tratando de uma ação econômica. Não é uma ação de polícia. Exatamente. Ela começa com a economia. O tráfico é economia. O tráfico nem é religião, nem é polícia, nem é moral. O ponto central dele é esteio, é economia. Eu tenho um produto e quero vender o meu produto. E é por isso que ele tem essa força. Eu quero vender o meu produto sem pagar imposto, sem ter indústria instalada e sem ter mão de obra, direitos trabalhistas. É um negócio. É um negócio. Então, como negócio, eu tenho que atingir o centro desse negócio. Eu tenho que atingir, por isso que a música do Cazuza. Quem é o teu patrão?
Então, o tráfico, você tem que localizar. Só que o tráfico, ele se ramifica. Ele está na política, ele está na justiça, ele está na economia, ele está no mercado, ele está na periferia, ele está em algumas áreas da religião, de igrejas. Então, ele não tem nenhum pudor ele para vai entrar. para onde der retorno. Aonde houver possibilidade, o tráfico entra e se instala. Desde o pequeno do aviãozinho ao traficante de grande porte. Então, nós estamos tratando de uma coisa muito mais complexa do que a ação, porque toda ação, o barrote pesado só cai na cabeça do mais fraco, que é o consumidor. Exatamente, isso. Então, esse aqui que merece a proteção. A família que tem alcoólatra, a família que tem um dependente químico, seja do crack, do êxtase, seja do Lexotan, seja do que for, essa família vive uma tragédia. Claro, lógico. E não há hoje uma família em Alagoas que não tenha uma pessoa. Que não tenha uma pessoa ou alguém próximo. Ou a maconha, ou o álcool, ou o excesso de remédios. Ou que foi vítima disso. Ou que foi vítima, enfim, todos nós temos sempre alguém com um problema terrível nesse. Ou se deixou, ou se entrou, que deixou sequela, ou que já continua vivendo. É terrível. Infelizmente, essa é a realidade. Constatado que o problema das drogas, muitas vezes a ameaça de uma pena não consegue evitar o seu consumo, o seu uso, etc., que o tráfico é crime equiparado a crime hediondo, a progressão do regime é muito mais grave, não cabe fiança, não vai caber liberdade provisória e assim por diante. E mesmo assim, o próprio juiz da 15ª Vara aqui na capital fala o seguinte: sempre quando libera uma pessoa que é traficante, ele tem uma certeza que ele vai voltar a cometer o mesmo crime. Claro, lógico, mas é lógico. Dá para ver que deve haver uma outra forma. Fatores, doutor, porque é difícil uma pessoa sair do crime também. Pois é. Isso é outra verdade brasileira. Passa a ser um arquivo vivo. Você, um traficante, sair do tráfico é muito difícil. Você, ladrão de banco, ladrão de carga, é outra coisa muito difícil sair do crime. O Estado deveria fornecer condições para que a pessoa que entrasse no crime, ela sofresse aí um efeito psicológico, de informação, da educação devastador. Que fosse direcionado. Assim, você cumpriu sua pena. Qual foi a sua pena aplicada? 10 anos. Aí você fica em regime fechado durante, por exemplo, 4 anos da sua vida. Semiaberto. Na semiaberto, você vai ficar em prisão domiciliar. Vai à prisão domiciliar. O que é que o Estado fornece de condição para a pessoa que sai da prisão? Nenhuma. Então vai ser um ciclo vicioso. Nem dentro, nem fora. Porque ele vai sair, vai estar sem família, sem esposa, sem emprego. No trabalho, as oficinas são um número insuficiente para a quantidade de presos que são presos hoje aqui em Alagoas, por exemplo, e ele volta, é um ciclo vicioso. Mais do que ninguém, logicamente, que o senhor, como advogado criminalista, sabe que as pessoas que denunciam, que delatam, muitas vezes o sistema de proteção é péssimo. Deixam o mais vulnerável, praticamente dizem assim, está aqui, matem. Eu estou dizendo isso porque na época do programa várias pessoas procuravam, deixavam a pessoa com fome, em locais ermos que só eles sabiam, quando a pessoa não podia sair. Isso tem um custo, né? Isso tem um custo altíssimo, não é? E um custo horroroso para a pessoa que está fazendo. A sociedade sabe quanto custa? Não sabe, vale a pena? E não sabe nem como é que funciona. Acha que isso realmente funciona e não funciona, não é? Então, nós estamos indo numa contramão grande. Vale a pena realmente? Vale a pena realmente você colocar a sua vida em xeque para tentar denunciar um traficante, um bandido, um corrupto, sei lá, enfim. Se o Estado não dá a proteção necessária, digna que você merece. Então, quer dizer, a gente está discutindo uma coisa pequena, que eu falo pequena no sentido seguinte, essa discussão da maconha, isso é uma ponta do iceberg que deve se criar um problema imenso depois e uma bola de neve. Por isso que eu acho que esse assunto que nós trouxemos hoje aqui, saímos um pouco, inclusive, do nosso tema que seria crimes passionais, que o Magelo tinha voltado do Uruguai, e era importante tocar isso, e eu queria dividir com vocês que nós possamos trazer, inclusive, a matéria que foi exibida no Fantástico no último domingo, muito interessante, inclusive, Magelo. Você até que fosse passar o senhor por lá e tal, na matéria, inclusive. Um rapaz barbado. Mostrando as nuances, as plantações, como ficam dentro dos quartos, o ventilador, com a temperatura ideal, com a luz ideal, para que as plantas de maconha possam hidropônica, porque não tem agrotóxico, não tem contato com a terra. Quer dizer, olha que loucura. Então, além disso, nós podemos trazer também uma convidada, ou um convidado, seja um psiquiatra, vamos debater isso, discutir, para que a gente possa ouvi-lo,
Porque, de repente, ele pode ter uma explicação, né, neurológica e química do que é que o corpo sente, né, com um neurocirurgião, um neuroclínico, um neurocirurgião, enfim, alguém que possa discutir sobre isso, para que a gente possa estender essa discussão. E vamos tentar também que você, telespectador, que participa do nosso programa, também entre em contato com a gente, que você dê as suas opiniões, que você participe junto com a gente também, porque isso é uma discussão não só de nós 4 aqui, não. Isso é uma discussão de toda a sociedade, de uma coisa que vai acontecer em breve, para que vocês não peguem isso, como diz no popular, nos peitos, né? Como foi entregue com o Supremo Tribunal, que só recebeu agora e só deu a publicidade devida depois que já está no limite de ser aprovada. Então, enfim, nós infelizmente temos que terminar o programa, já são 16 horas e 41 minutos. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do nosso querido Leonardo de Moraes, advogado criminalista, pelas suas informações precisas e as discussões. Eu acho que cada vez mais vamos trazer, que é muito importante isso. Mais uma vez, boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, o debate é instigante, né? Mas é necessário realmente um aumento do debate, e pegando pessoas de várias áreas, seja os sociólogos, psicólogos, psiquiatras, né? Porque é um problema complexo e não somos capazes de trazer aqui uma solução, muito bem, nem que sequer intermediária para isso. É verdade. E vamos tentar trazer até alguém que defenda. Eu sugiro o nome do professor, ele é um palestrante aqui de várias entidades. Lembra aí para a gente poder entrar em contato com ele. Dr. Paulo, eu não sei o sobrenome dele. Mas nós vamos descobrir, vamos procurá-lo. Ele é a favor. É palestrante de drogas. E até bom que eu vou comunicar aos senhores que na sexta-feira eu não virei, que no sábado eu vou correr a meia maratona de Recife. Você é um grande maratonista. Aí tem que pegar o kit na sexta. Esse seria um ótimo vício. Esse é um vício saudável, né? Muito bem. Deixa eu agradecer então ao querido Magela, que hoje foi, não digo sabatinado, mas que trouxe as informações precisas, né, do local que já foi pela segunda. O senhor foi, inclusive, quando não ainda havia implantado, né, esse sistema, e voltou quando o sistema estava implantado, completando aí os seus quase 4 anos, né, de implantação. Exatamente. Então, quero agradecer a sua participação, dizer que utilizei seu nome em vários pronunciamentos, inclusive na Câmara, explicando detalhes que era importante, que eu queria ouvir isso, né? Eu achava que o Uruguai teria liberado para que eles comercializassem, quando na verdade o senhor já me corrigiu que não, e agradecer a sua participação, que hoje foi muito importante para trazer. Sei que vai ter muito mais, foi tão importante, ficou tão antenado com as informações que iria trazer, que acabou deixando o celular no táxi, né? Perdeu o celular, nosso querido Magela perdeu o celular, e nós tentando entrar em contato com ele, e ele não respondia, e nós preocupados, né? Porque, nossa, ele foi fazer uma pesquisa sobre maconha. Será que ele não está conseguindo nem responder aqui? Viajou? Será que viajou, né? Então, enfim, logicamente que é uma brincadeira. Muito obrigado, Magela, mais uma vez pela sua participação. Obrigado mesmo. Flávio Saraiva, nosso querido delegado, eterno delegado, advogado também, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Sei que você fica extremamente angustiado com essa liberação, mas é justamente por essa discussão que é importante, que nós temos o advogado, criminalista, instigante, nós temos o historiador e nós temos o delegado, que é para a gente poder justamente, cada um na sua opinião, trazendo as informações que possam, talvez não se objetivar, né, no sentido das ideias, mas o objetivo aqui, na verdade, é um só. Ele é objetivo porque vai para um caminho só, que é a solução do que fazer, como agir, qual a melhor solução para caso haja essa liberação. Essa que é a grande discussão. Só um minutinho. Pois não, fica bom. Estará sendo lançado hoje no France Café, aqui da Amélia Rosa. France Café, hoje, sexta-feira, dia 18. Um livro de um delegado pernambucano, Marcelo Barros, um título bastante instigante: Polícia e Tortura no Brasil. Ele convida o leitor para um debate sobre a tortura no país e no mundo. Ótimo. Que muita gente associa só à ditadura, mas o livro traz uma discussão bem mais ampla do que isso. Eu sugiro que o senhor, se puder, traga na próxima vez que vier um livro para a gente mostrar. Acho que é importante, o programa tem esse foco, esse cunho, custa nada a gente estar valorizado, inclusive a leitura, né, que nós estamos vendo aí enquanto as livrarias estão fechando, né? Vamos tentar incentivar a leitura também, que é importante. Então, muito obrigado aos 3 companheiros que hoje fizeram aqui esse debate bastante inteligente e com muito conteúdo. Bom, a você de casa, muito obrigado pela sua participação. Participe com a gente no 3377-9097. Pode mandar para nós também o seu e-mail, suas ligações. Participe, fala, olha, eu concordei com o que o Flávio disse, eu concordei com o que o Magela disse, eu concordei com o Leonardo disse, eu não concordei com nenhum deles, eu não concordei com o Wilson Júnior, acho que o Wilson Júnior não devia dizer isso. Participe, é mais uma maneira que você interaja junto com a gente. Nós estamos fazendo o programa para que ele fique cada vez mais próximo de vocês, e a cada canto em que nós vamos, cada lugar que nós vamos,
nós escutamos as pessoas, autoridades e pessoas autônomas e comuns também participando com a gente, dizendo, poxa, que legal esse programa. Olha, é muito legal porque debate um assunto que nós estamos vivendo, importante, olha, eu queria dar essa opinião, mas não digam a mim na rua, liguem para cá, passem para aqui para o programa, para que a partir daí seja uma pauta de discussão com os nossos convidados. E quem sabe a sua ideia, a sua discussão, a sua informação, talvez seja muito importante para todos que assistem o programa, para o coletivo, tá bom? Então, obrigado pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, a partir das 15h30, aqui pela sua TV Mar Canal 25, na NET das organizações da Arnon de Melo. Bom final de semana e até lá.